favor, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 18. Versículo 23. Está escrito: por isso, o reino dos céus é semelhante ou pode ser comparado a certo rei, que quis acertar contas com os seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Repete assim comigo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou a sua dívida. Repete comigo de novo. E perdoou a sua dívida. E perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: ser generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, e se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Coloque a altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, eu quero falar sobre o poder do perdão nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa falar ao mais íntimo de cada coração, no nome do Senhor Jesus, Pai. A igreja do Senhor está aqui na tua casa, está aqui na tua presença. E eu quero te pedir agora, no nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha falar ao mais íntimo de cada coração. Em o nome de Jesus, nos abençoe para o louvor da tua glória. E nos ajude a perdoar. Que o teu Espírito venha falar aos nossos corações, nos dando graça nessa noite. Nos ajude a amar e a perdoar a quem devemos amar e a quem devemos perdoar, no nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Podem se assentar no nome de Jesus. Irmãos, desde quarta-feira eu estou um pouco gripado. Eu acho que eu fui lá em Minas, o clima de lá é diferente. Eu já cheguei aqui com a minha garganta meio arranhando. Então eu vou falar tranquilo aqui para vocês poderem entender e a minha garganta não parar no meio do culto. Amém? Repete comigo: o poder do perdão. Irmãos, está provado que 99,9% das pessoas que têm dificuldade de se relacionar com pessoas é porque tem problema de perdão travado dentro do seu coração. Pessoas que foram feridas e que não conseguiram perdoar, porque um dia foram feridas. 99,9% das pessoas que têm problemas de relacionamento são pessoas que têm alguma coisa mal resolvida aqui dentro. Seja com pai, seja com mãe, seja com irmão, seja com vizinho, seja com parente, seja etc, 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 etc.
E vocês já observaram como que dentro da igreja, quando eu digo igreja, eu estou dizendo todas, os irmãos em Cristo que deveriam se amar incondicionalmente, têm tantos problemas de relacionamento? Você já viu a dificuldade que é se relacionar como igreja? Que era para ser uma coisa tão natural. Jesus morreu por todos nós recebemos o Espírito de Deus, todos nós temos a graça de Deus, todos nós temos o amor de Deus no nosso coração. Então, irmão, se tem uma palavra que deveria prevalecer dentro da igreja, essa palavra se chama amor. O apóstolo Paulo disse que o maior de todos os dons, como que se chama, irmãos? É o amor. Não é o dom de profecias, não é o dom de falar em línguas, não é o dom de profetizar, não é o dom de orar para o enfermo e ele sair andando, ressuscitar morto. Não, irmãos, o maior dom que a igreja pode ter nela se chama o dom do amor. Mas nós temos dificuldade de se relacionar como família, temos dificuldade de relacionar como igreja, temos dificuldade de relacionar no local de trabalho, temos dificuldade de relacionar aonde estamos. Isso quer dizer que ainda tem alguma coisa mal resolvida dentro de você. Isso quer dizer que ainda tem alguma ferida dentro do seu coração, que você ainda não permitiu o Espírito de Deus curar você. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. O nosso irmão diácono Celinho pregou aqui falando sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo. E sabe o que ele falou? Na sua casa, a televisão fica onde você quer que ela fique, não é verdade? O fogão fica onde você quer, a geladeira fica onde você quer, e ainda que eu chegue na sua casa e não goste do lugar onde seus móveis estão, eu não posso mudar nada porque eu não sou o dono da casa. Agora você pode mudar. Se você não gosta da geladeira aqui, você coloca ali. Se você não gosta do fogão aqui, você coloca ali, porque você é o dono da casa. Se o Espírito de Deus realmente fosse o Senhor das nossas vidas, nós já teríamos deixado Ele curar as feridas do nosso coração. Daniel acabou de dizer aqui que nós estamos cansados de viver uma vida, de ter o Espírito Santo somente como visitante do nosso coração. A gente vem aqui no culto, aleluia, a gente fica arrepiado, chora, dá glória a Deus e tudo. Mas quando chega na nossa casa, a ira, a raiva, a mágoa, o ódio está aí dentro do mesmo jeito. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda não teve liberdade de curar as feridas que Ele precisa curar na sua vida. – 99,9% das pessoas que têm problemas de relacionamento têm uma ferida aqui dentro. E você precisa entender que você não vai dar conta de mudar isso. Somente o Espírito de Deus pode mudar. Nenhum ser humano consegue mudar por si próprio. Nenhum ser humano consegue, irmãos, liberar perdão pela própria vontade. Por quê, irmãos? Porque perdão é ferida, é dor, é mágoa, é ódio, é ressentimento, é angústia. Então nenhum ser humano vai conseguir perdoar por si só. Se eu quero ter um coração curado, liberto, transformado, eu preciso da presença do Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso deixar que o Espírito de Deus seja o Senhor da minha vida. Irmãos, marido e mulher não era para brigar. Marido e mulher não era para discutir. Marido e mulher não era, irmãos, para ficar com raiva um do outro. Pais e filhos não eram para brigar. Filhos e pais não eram. Irmãos, nós somos uma família. Quem concorda comigo, por favor, diga amém. Marido e mulher é uma só carne.
Olha para você ver que coisa bonita. Deixará um homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Segundo a Bíblia, o homem e a mulher se tornam uma só carne depois da conjunção sexual. A partir dali eles se tornam uma só carne. Mas mesmo se tornando uma só carne, marido e mulher continuam brigando do mesmo jeito. Marido e mulher continuam se farpando do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Porque o coração ainda está ferido. Tem feridas. Pai com filhos, filhos com pais, irmãos dentro da igreja. Eu dou graças a Deus todas as vezes que eu falo isso aqui. Eu não tenho raiva de ninguém. Ninguém. Às vezes eu escuto cada besteira que falam a respeito da minha vida. Eu clamo a misericórdia do Senhor e falo: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda. Mas não tenho raiva de ninguém. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Preste atenção. Este homem devia 10.000. Deixa eu ler aqui de novo, só para ver o tanto que ele devia. 10.000 talentos ao seu senhor. E essa parábola, olha aqui, ó. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. Quem é o rei? Deus. Quem são os servos? Nós. Agora preste atenção. E começando a fazer-lhe, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Chamou o primeiro servo para acertar contas. Sabe qual que era a dívida dele? 10.000 talentos. O número 10.000, na cultura ou na literatura grega, era o maior número que podia expressar. Não tinha um número maior do que 10.000. 10.000 talentos representava 6.000 dias de trabalho de um homem. Como é que paga uma dívida dessa, irmãos? 6.000 dias de trabalho. Este homem devia para o seu senhor 6.000 dias de trabalho. O ano tem 365 dias. 10 anos daria 3.650 dias. Ou seja, ainda que ele trabalhasse quase 20 anos, ele não conseguia pagar a dívida dele. E na cultura judaica, quem não pagava, literalmente era preso. Se tinha terra, a propriedade vendia. Se o dinheiro da terra e da propriedade não desse para pagar a dívida, vendia a esposa, vendia filhos, e o homem ainda teria que trabalhar até pagar o último centavo da dívida. Então imagina que este homem teria que trabalhar 20 anos para pagar a dívida dele. Aí o seu senhor chamou ele para acertar conta com ele e disse: lança esse homem na prisão, pega a mulher, pega os filhos, vende tudo para ajudar a pagar a dívida dele, porque ele deve muito. 20 anos de trabalho. Aí o que esse servo começou a fazer? Ô Senhor, tenha misericórdia da minha vida, perdoa a minha dívida. Tenha misericórdia da minha vida, me perdoa. Ele clamou, ele implorou. E a Bíblia está dizendo que o seu Senhor teve compaixão, perdoou a sua dívida e lhe mandou embora. Uma dívida que era impagável. Porque eu quero ser sincero para você, eu moro em Rio Preto 15 anos. Eu já trabalhei nessa cidade, hein, irmãos, eu já dei o meu sangue aqui. Eu ainda teria que trabalhar mais quase 5 anos para pagar essa dívida. Irmãos, eu não daria conta não. Vocês estão entendendo? Mas ele implorou, ele clamou a misericórdia, e a dívida dele foi o que, irmãos? Perdoada. Este homem que teve esta dívida de 10.000 denários saiu dali, e logo ali na frente ele encontrou uma outra pessoa que devia a ele. Olha para você ver, ele acabou de ser perdoado. Imagine que o tribunal é aqui.
Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não, eu vou vender a sua mulher, os seus filhos, você vai ser preso e vai trabalhar até pagar a última dívida, até que o seu senhor resolveu exercer misericórdia com ele. Então tá bom, eu te perdoo. Vai embora para sua casa, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos. Ele sai daqui, chega ali na esquina e encontra um devedor dele. Vamos ver quanto que o devedor devia? Deixa eu achar onde que está aqui. Então aquele servo prostrando-se implorava tal. Então o seu senhor disse, perdoou-lhe a dívida. Saindo porém, versículo 28, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Repete assim comigo. O primeiro devia 10.000 denários. O segundo devia 100 denários. 100 denários representava 3 meses de trabalho. Qualquer um pode pagar uma dívida dessa. 3 meses de trabalho, eu vou, mas eu vou pagar essa dívida. Aquele que foi perdoado de 10.000 denários, encontrou o seu devedor na esquina que devia 100 denários. E o seu devedor começou a implorar, não me prenda, me dê mais um tempo, eu pagarei toda a dívida. E ele implorou, só porque aquele homem que teve a dívida perdoada, não quis perdoar o seu devedor. Ele recebeu uma dívida de 20 anos de trabalho para fazer uma conta redonda, e não quis perdoar 3 meses de trabalho do seu devedor. Preste atenção. O que Jesus fez na cruz pela sua vida, você podia ficar de joelho dobrado o resto da sua vida, que você não ia conseguir pagar a sua dívida. O perdão que foi manifestado sobre a sua vida. Irmãos, sabe quem eu era, irmãos? Eu era o pior do ser humano que você possa imaginar. Eu era ruim. Meu coração. Sabe o que eu pensava a minha vida toda? Eu nunca vou brigar, porque no dia que eu brigar, eu vou matar o cara que brigar comigo. Eu pensava isso, irmãos. No meu coração eu pensava, se um cara me der um tapa na cara, ele vai morrer. Então eu não vou brigar. Ninguém sabia disso, mas Deus sabia. No dia que a minha mãe se casou com o esposo dela, eu já tinha um carro e morava lá em Santa Luzia, Belo Horizonte. No meu coração eu pensei assim, se um dia eu descobrir que esse cara colocou a mão na minha mãe, eu já era crente, obreiro da igreja, presbítero, eu vou pegar o meu carro à noite, vou lá em Patrocínio, eu vou matar esse cara, eu vou voltar para Belo Horizonte e ninguém vai saber que foi eu que matei. Eu já era crente, irmãos. Eram os meus pensamentos. Só porque você está rindo de mim, mas você também é ruim igual eu. Você também é ruim igual eu. Bebedor de cachaça, usuário de droga. Sabe o que Jesus fez? Foi lá e me tirou do lamaçal do pecado, me purificou de todo o meu pecado, e me fez uma nova criatura, e disse assim para mim, meu filho, sua dívida está perdoada, você não deve mais nada, nem para mim, nem para o diabo, porque lá em Colossenses capítulo 3 está escrito que a cédula que era contrária contra nós, Jesus rasgou ela e a cravou na cruz, porque lá na cruz Jesus pagou um preço pelo meu pecado. Lá na cruz ele derramou a última gota de sangue, para que eu estivesse aqui hoje. O que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16,
Não foi com ouro e nem com prata que eu fui resgatado da minha vã maneira de viver, mas foi o precioso sangue de Jesus. E o mesmo precioso sangue de Jesus foi que me purificou e que me libertou de todo o meu pecado. Jesus perdoou toda a minha dívida, só porque agora eu não quero perdoar os meus devedores. Ele me perdoou e me perdoa até hoje todos os dias, porque eu sou falho, irmãos. Eu não sou perfeito não, eu sou falho. Quando eu peco hoje e eu peço perdão, o que Deus faz comigo? Me perdoa. Um dia Pedro quis fazer uma gracinha, porque os rabinos ensinavam que era plausível perdoar uma pessoa 3 vezes. E depois que passasse 3 vezes, você podia descartar. Então Pedro, andando com Jesus, chegou e falou: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? O Senhor Jesus disse: não, meu filho, até 70 vezes 7. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que a dívida que você tinha com Deus era uma dívida impagável, e você foi perdoado pela sua dívida. Quando Deus perdoa o nosso pecado, está escrito o que, irmãos? Do nosso pecado Ele não se lembra mais. Então, quando Deus perdoa o nosso pecado, Ele perdoa o nosso pecado, e deste pecado Ele não se lembra mais. Ninguém aqui vai ser salvo porque merece ser salvo. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, é pela graça que somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas obras das suas mãos. Ninguém que está aqui hoje vai ser salvo porque merece ser salvo. Ninguém que está aqui hoje vai ser salvo porque é santo a ponto de merecer ser salvo. É pela graça, para que ninguém se glorie. E a Bíblia diz que isso não vem de nós, isto é dom de Deus. Cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós temos o nosso passado. Eu não conheço o seu coração, mas você conhece o seu coração. Eu estou revelando as podridões do meu coração. Não vou brigar, porque se eu brigar eu vou matar o cara. Se o cara encostar a mão na minha mãe, eu vou lá e mato ele, volto para trás, e ninguém vai descobrir que foi eu. Só porque você também tem as suas podridões aí dentro. E Deus conhece, sabe, continua te perdoando e te amando do mesmo jeito. Só porque aí, quando chega na hora de transferir o perdão, nós fazemos igual aquele homem que teve uma dívida imperdoável perdoada. Recebemos o perdão da parte de Deus, recebemos a graça, recebemos o amor, recebemos a misericórdia, mas não queremos transferir isso para o nosso próximo. Só queremos ser perdoados, só queremos ser amados, só queremos receber misericórdia. Não, me perdoe, eu falhei. Só porque na hora de você transferir misericórdia, você não transfere. Na hora de você amar, você não ama. Na hora de perdoar, você não perdoa. Por quê? Preste atenção. Este homem, ele recebeu o perdão da dívida dele, 10.000 denários. Ele foi livre das cadeias físicas, porque ele seria lançado dentro de uma prisão. Mas ele não foi livre das cadeias emocionais. Ele continuou preso. Ele foi livre das cadeias físicas, mas ele não foi livre das cadeias emocionais. Irmãos, e preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Preste bastante atenção. Enquanto eu não receber perdão da parte de Deus,
eu vou tratar todas as pessoas que estão à minha volta exatamente como eu sou, como eu me vejo. Porque se você foi curado e recebeu o amor e a graça de Deus, você vai se relacionar e tratar as pessoas com amor, porque Deus é amor. O maior de todos os dons é amor. Os 2 maiores mandamentos da Bíblia é amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, com todas as forças da nossa alma, do nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe por que você ainda não consegue amar o seu próximo como a você mesmo? Porque ainda existem coisas aqui que precisam ser curadas. Existem feridas que precisam ser curadas. Porque você só vai conseguir tratar as pessoas com amor quando você for curado. Este homem recebeu perdão, mas ele saiu dali e prendeu o amiguinho dele que devia para ele somente 100 denários. Você recebeu graça, salvação, amor, misericórdia, perdão, mas você não consegue perdoar ninguém. Você não consegue amar ninguém. Você não consegue ser amoroso com ninguém. Você vai tratar as pessoas exatamente como você é. Se você é uma pessoa ferida, você vai ferir outras pessoas. Se você é uma pessoa ferida, você vai sair ferindo pessoas por onde você passar. Por quê? Porque a ferida está aqui dentro. Aí, quem aqui já ouviu uma história que antes de você se casar, você precisa ser feliz com você mesmo? Por favor, levante sua mão. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa que não é feliz vai casar e ela não vai ser feliz. Quando ela casar, ela vai ferir o marido, ela vai ferir a mulher, vai ferir o marido vai ferir a mulher, porque existe uma ferida aqui dentro, o coração está sangrando. Você só consegue amar quando você se sente também amado por Deus, perdoado por Deus. Quando você entende a graça, o amor, a misericórdia de Deus para com a sua vida. Eu não sei, meu querido irmão e minha querida irmã, como que é o seu casamento dentro da sua casa. Como que é o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus colegas de trabalho, com os seus vizinhos, com os seus irmãos na igreja. Mas você precisa sair daqui entendendo nesta noite que enquanto você não permitir que Deus cure o seu coração, você não vai ser feliz e também não vai conseguir fazer ninguém feliz. E quem é que pode curar o nosso coração, irmãos? Somente o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus. Eu ouvi uma frase que o povo cristão é o povo mais hipócrita da face da terra. Porque ele vem aqui e canta assim: Senhor, mude as coisas de lugar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Ele canta, mas ele não deixa o Espírito de Deus mudar o que precisa ser mudado. Ele canta assim, ó: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça,
mas o que continua refletindo ainda é a mágoa, é o ódio e tantas outras coisas. Dizem que o povo cristão é o povo mais hipócrita que existe, que prega, que canta, mas que não vive. Este homem teve uma dívida imperdoável, perdoada, mas não quis perdoar o seu devedor. Sabe como que você vê as pessoas? Exatamente como você é. Você vê as pessoas como você é. Pastor, verdade, irmãos. A ótica que você tem de vida é o que você vive. Para você, todo mundo é igual a você. E na verdade não é. O parâmetro que eu tenho para julgar uma pessoa é aquilo que está dentro do meu coração. São as feridas, são as mágoas, os ódios. Então, quando você vê uma pessoa dentro de uma situação, você julga ela de acordo com aquilo que está dentro do seu coração. Quem aqui já ouviu falar assim, eu falei A, e o abençoado entendeu o alfabeto inteiro? Por favor, quem aí? Eu só falei A, o irmão entendeu o alfabeto até Z. Porque o coração está cheio disso. Entende? Agora abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 15. Mateus capítulo 6. Eu vou ler o 14 e o 15. Mateus 6,14. Pois se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E no 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, eu sou perdoado na mesma medida que eu perdoo. Por que que eu quero misericórdia de Deus na minha vida e não quero estender misericórdia às pessoas que precisam receber da minha parte? Tem muita gente que vai parar no inferno por falta de perdão. Vai. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Tem muita gente que vai para o inferno porque não perdoou. Veio para a igreja, cantou, adorou, leu a Bíblia, orou, mas não perdoou. E se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Eu agora, irmãos, graças a Deus, sou um pastor misericordioso. Quando eu não era pastor, quando eu era auxiliar de pastor, eu queria pôr a igreja inteira no banco. Hoje, irmãos, eu tenho misericórdia no meu coração. Sabe por quê? Porque Deus exerce misericórdia comigo todo dia. Ok, amados? Um dia o pastor Elias me chamou e falou, Sérgio, vem cá, vamos conversar. Eu falei, pode falar, pastor. Então, o irmão fez isso. E o pastor Elias queria que eu apoiasse ele. Não, pastor, tenha misericórdia desse irmão aí, ele é uma bênção. Eu falei, pastor, coloca ele no banco e não tenha dó dele. O pastor Elias olhou para mim e falou assim, Sérgio, você precisa aprender a exercer misericórdia. Você não peca não, Sérgio? Deus não te perdoa? Por que você não pode exercer misericórdia com o seu próximo? Seu colega de trabalho, você tem que perdoar ele até 70 vezes 7. Seu irmão da igreja, você tem que perdoar ele até 70 vezes 7. Sua família, você tem que perdoar até 70 vezes 7.
É o que a Bíblia diz. Pastor, eu não consigo. Como que Deus consegue te perdoar todo dia? Por todos os pecados que você comete. Como que Deus te perdoa todo dia? Quem aqui tem o Espírito de Deus na sua vida, diga amém. O Espírito Santo é Deus, Ele habita dentro de você. Então, com a mesma graça com que você é perdoado, você também deve perdoar. Mateus capítulo 7 diz o quê? Por que você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, estando uma trava dentro do seu olho? Tira a primeira trava que está dentro do seu olho e depois você verá bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Quem aqui já ouviu a história do aponta-dedo assim? Tem um, e quantos que estão para você? 4. Irmãos, o nosso lar era para ser um lugar tão gostoso de paz, de alegria. A igreja era para ser um lugar tão gostoso de paz, de alegria. Só porque, infelizmente, nós recebemos perdão, mas temos dificuldade de perdoar. Você serviu a Deus a vida toda, já imaginou? Olha aqui, gente, presta atenção. Você serviu a Deus a vida toda. E o arrebatamento da igreja é amanhã. Ok? O arrebatamento da igreja é amanhã. Você serviu a Deus a vida toda. E na hora do arrebatamento da igreja, você olhou para uma mulher e pecou. Ou a irmãzinha olhou para o varão e pecou. Ou a mulher brigou com o marido e pecou. Ou o marido brigou com a mulher. Ou você brigou com alguém. E aí? Você quer que Deus te manda para o céu ou para o inferno? Para onde você quer ir? Para onde que você quer ir? Para o céu ou para o inferno? A Bíblia fala que com a mesma medida que você medir, vai medir para você. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Eu ouvi uma história de um filho que foi casar e precisava de comprar um apartamento. Ele virou para o pai dele e falou: pai, eu preciso de 30 mil reais para dar de entrada no meu apartamento, o senhor pode me ajudar? Só porque esse menino já trabalhava, já tinha o salário dele, já tinha o dinheiro dele. E o pai dele pensou: como é que eu vou fazer com esse menino? Esse menino já tem trabalho, ele já ganha o dinheiro dele, e está me pedindo 30 mil para comprar um apartamento. O pai dele falou assim para ele: bom, filho, você já trabalha há tantos anos, você ganha tanto por mês, eu vou fazer o seguinte, o pai vai te ajudar assim, ó. Durante o tempo que você está trabalhando, se você juntou 10 mil, eu vou dobrar, eu te dou mais 10. Se você juntou 15, eu te dou mais 15, completa os seus 30. Quanto que você tem guardado? Pai, eu não tenho nem um centavo, então também não te dou nem um centavo. Mesma medida. Não é assim que nós tratamos uns aos outros aqui na terra? Com a mesma medida? Então, meus queridos, o problema mal resolvido que está dentro do seu coração precisa ser curado. Porque enquanto não for, você vai continuar tratando pessoas exatamente como você é, ferido, machucado. Pastor, eu não dou conta de perdoar. Concordo com você, você não dá conta não. Mas se você se derramar na presença de Deus, Ele vai quebrantar o seu coração. Ele vai curar o seu coração.
Ele vai te dar graça para perdoar, assim como você é perdoado. E a partir do momento que você for realmente curado ou curada, você vai parar de ter problemas com seus relacionamentos. Você vai parar de ter problema com seus relacionamentos. Porque um coração cheio de amor só pode dar amor. Mas um coração cheio de feridas só pode dar ferida. Um coração cheio de amor só pode dar amor. Mas um coração cheio de ferida só pode dar ferida. Sua dívida já foi perdoada. O preço já foi pago. Agora deixa o Espírito Santo realmente mudar as coisas de lugar na sua vida. Canta de verdade assim, ó. Muda as coisas de lugar. Tira a mágoa, tira o ódio. Eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser um bom marido. Eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom amigo, eu quero ser um bom irmão. Derrame o seu coração na presença de Deus. Ou você vai morrer sendo esta pessoa ferida, machucada, que fere todo mundo, que machuca todo mundo. Não, não, não. Este não é o propósito de Deus para a sua vida. Amém, amados? Amém? Uma pessoa ferida, ninguém consegue fazer ela feliz, porque tudo que faz para ela não está bom. Existe um vazio na alma dela, um vazio no coração, só porque o Espírito de Deus, se você der liberdade, Ele pode mudar o seu coração, te encher de amor, te encher de graça, te encher de misericórdia. Hoje eu estava pensando, né? Como pastor, às vezes a gente é perseguido, caluniado. Só porque Jesus chamaram ele de quê, irmãos? Endemoniado. Seu endemoniado. Aí na hora que eu pensei, meu Deus, né? Tem hora que ser pastor não é fácil, né? O Espírito de Deus trouxe essa palavra no meu coração, mas Jesus chamava ele de endemoniado. Você está endemoniado. E Jesus estava ali amando as pessoas do mesmo jeito. Seu beberrão, comelão, beberrão de vinho, comelão, está endemoniado, você expulsa demônio por Beelzebul. Não desistiu da cruz. E aí se falar qualquer coisinha que não nos agrada, o que a gente faz, irmãos? Vira a cara, briga, xinga. Jesus estava a caminho da cruz. Se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O que Jesus fez? Continuou carregando a cruz. Os soldados pegavam na cara de Jesus e faziam assim, ó, pá! Fazia assim, ó. Se tu és o Filho de Deus, profetiza quem nós somos, salva-te a ti mesmo. E como que ele estava, irmãos? Como uma ovelha muda, levada ao matadouro, não abriu a sua boca. E nós, se olhar para nós, se olhar de um jeito que nós não gostamos, olha lá, ó, falei para você, olha lá o jeito que está me olhando. Está vendo como é que o seu coração está todo ferido? Todo cheio de preconceitos, de julgamentos. Amém.
Fique sobre os seus pés, os obreiros que vão